já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. O surf no Brasil, no início dos anos 80, estava em total ebulição. O primeiro point na praia, assim, da contracultura no Rio. Cada dia de ensaio tem que botar, ali na época era um cruzeiro. A gente conversava tanto para fazer esse projeto, a ponto da gente ficar, assim, 4 horas dentro de um fusquinha conversando em frente ao mar de como é que seria essa aventura. Pra você ter uma ideia, eu lembro de discussões enormes sobre dinheiro. Todo mundo decidia, em conjunto, como é que se ia pagar uns aos outros. As crianças ficavam doidas, era jubilula! Oh! Ninguém sabe de onde veio. Só fala isso o tempo inteiro. Não sei se é louco, se é esperto, mas sempre que aparece uma gatinha por perto. Os surfistas, junto com a mãe, faziam calções de surf, as revistas importadas circulavam na mão da galera. Aí o pessoal resolveu fazer a Brasil Surf, que era uma revista daqui, que era disputada também a tapa. Tinha os filmes de surf, que eram raridades, mas as trilhas sonoras eram mais perto do que a gente gostava, do que o que tocava na rádio. Os primeiros frequentadores do pier e, consequentemente, das dunas, né, que tinham ali, da grande duna que tinha ali de areia, eram os surfistas. Nós aparecemos lá atrás das ondas, porque o pier formou uma onda de qualidade ao lado dele, acima das ondas que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, na cidade. O fundo do arpoador piorou um pouquinho e o fundo do pier se fez com ondas muito boas e a gente começou a frequentar. Provavelmente por conta da grande duna que a obra do pier criou, era uma duna enorme, alta, devia ter uns 8 metros de altura. Quem passava na praia não conseguia ver a beira da praia do lado do pier. Era um pedaço de 200, 300 metros de praia que ninguém conseguia ver. Só quem andasse na beira da praia e passasse por ali. Naturalmente, as pessoas que começaram a frequentar ali embaixo do pier, do lado do pier, na frente dessas dunas, entre a duna e o mar, começou a se sentir um pouco mais protegido. E vamos lembrar que a gente estava no auge da ditadura, nos piores anos da ditadura, os anos de chumbo, 1970, 71, 72. O Ali estava lá com certeza, Macalé. Evandro Mesquita começando a ficar conhecido, o pessoal do Asdrubal trouxe o trombone, um grupo de teatro. O Cazuza, bem garoto ainda, a Marina, a turma toda estava lá. E assim, né, nesse clima de comunhão com a praia, com a areia, com o mar. Tinha de tudo. As coisas, as tramas se faziam ali. Então a gente sentava embaixo de uma barraca e compunha, fazia uma versão punk de uma música. Tudo se criava ali, no sol. Entendeu? Os tratos, acordos, parcerias, ideias. Ninguém roubava ideia de ninguém. A gente ia embora, era tudo rolava ali. O PP apareceu para o Brasil em 75, quando ganhou o Campeonato Saquarema com uma das grandes da categoria júnior. Então o PP, hipismo, foi bem. No surf, foi super bem.
entrou no Voo Livre, começou a ir bem. Começou a fazer o empreendimento dele, sanduíche do PP, foi bem. Fez uma barraquinha de torta no Voo Livre, lá foi bem. A importância dele foi essa. Para o meio jovem e que estava ali buscando referências de sucesso, para aquele jeito alternativo de viver, qualquer jeito que fosse, o Petit já foi um outro aspecto. Petit, no início dos anos 70, ele já era assim, um destaque no arpoador pelo jeito dele, principalmente pela maneira dele de ser. Um cara totalmente despojado dessas questões materiais. Não é porque ele não tinha, ele era de família de classe média alta. Mas ele era um surfista que só queria pegar onda, ficar na praia com os amigos, surfava de maneira linda. O estilo dele era lindo, ele era bonito fora d'água, ele surfava que era uma maravilha dentro d'água. E aí, lógico, a música do Caetano, que foi feita para ele, né? Um cara que nem o Caetano Veloso, que era um ícone para esse movimento todo também, fazer uma música, mesmo que não literalmente para ele, todo mundo sabia que era para ele, Menino do Rio, né? O Petit se tornou um menino do Rio. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te. Eu fazia prancha de surf, eu pegava onda quase sempre, eu tinha recém-iniciado o Voo Livre na minha vida, em São Conrado, na Pedra Bonita. E aí eu falei, bom, eu vou escrever a história da minha vida, como é que eu vivo. Convidei o Calmon, que roteirizou o filme comigo. E aí nasceu o Menino do Rio, uma história de amor, uma história bem inocente, que conta o modo de vida, né, do carioca, o estilo de vida do carioca. E para nossa surpresa, esse filme estourou. A gente adorou, a gente não se via representado em lugar nenhum. Tinha Voo Livre, tinha surf, estava perfeito. As histórias, os diálogos, pô, maravilhoso, aquilo mesmo, dormir, barraca acampada, tirar a virgindade, aquilo tudo ali era aquilo ali mesmo. A trilha do Menino do Rio era um trabalho, era um filme despretensioso, filme de juventude, de praia, que tem milhões de filmes americanos disso. E aí eu chamei o Lulu e o Guilherme Arantes para fazer comigo. E nessa leva desse filme tinha o De Repente Califórnia, que foi feito exatamente para o filme. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Eu estava completamente de bobeira andando na praia de Ipanema, eu me lembro, era um verão, e de repente uma voz veio, eu estava andando em pé, e uma voz de alguém que estava sentado perguntou para mim se eu era o Ricardo Graçamelo, filho de Marília Pera. Eu falei que sim, achei meio estranho, na verdade eu achei que era uma cantada, eu achei que eu estava tomando uma cantada. E não era o Antônio Calmon, e o Calmon falou assim, não, é porque eu vou dirigir um filme agora chamado Menino do Rio, e você tem a cara de um dos personagens do filme. E será que você poderia ir hoje à tarde na LC Barreto para a gente te olhar? O filme, que era despretensioso, foi um sucesso espetacular, né? Foram milhões de pessoas jovens, não tinha um filme para a juventude. E coincidiu com um grande momento ali inicial do rock brasileiro, do pop. E nós éramos muito jovens também, então acho que esse era a novidade, talvez fosse essa. Pessoas muito jovens fazendo coisas para pessoas muito jovens. Eu acho que isso não tinha antes e eu acho que começou ali de uma maneira bacana e rica, mas ali era mais abrangente, eu acho. Talvez seja uma ilusão, não sei. Talvez representasse a minha. Você não vai me beijar? Quem falou que o amor acabou?
e que os jovens não são mais românticos. É mentira. Uau, como você beija bem, hein? E aquele teu noivo? Já era. A gente se conheceu na praia, né, André? Dentro d'água. Dentro d'água. Aí eu perguntei pra ele, você não fez O Menino do Rio, esse filme? Ele falou, foi. Aí ele falou, você não faz novela? Eu falei, faço. Pô, vamos conversar, velho. Vamos. Aí a gente foi pra areia, depois de uma sessão de surf, e começou a conversar sobre fazer um programa, né, juntos. Aí passava assim um mês, aí ele falava assim, e aí, pô, tudo bem, né? Eu falei, tudo bem. Altas ondas, né? Altas ondas. Pô, a gente tem que fazer um negócio juntos. E aí a gente foi maturando, né, essa ideia. A verdade é que quando a gente exibiu a Semana do Cinema Nacional na TV Globo, Menino do Rio foi o maior ibope. Ganhou de Dona Flor, Seus Dois Maridos, ganhou de Eu Te Amo, do Jabô, ganhou de todos os ibopes. Daniel Filho, passando no corredor, estava eu e o Cadu, ele virou e falou assim, a gente estava fazendo novela. Ele virou e falou assim, o programa de você, Menino do Rio, foi o maior ibope da semana, disparado, deu o dobro de ibope do que os outros filmes. Eu olhei pro Cadu e falei, a hora é agora. O momento é já. Aconteceu. Aí o Daniel chamou o Euclides Marinho, o Nelson Mota, o Guel Arraes, Patrícia Travassos. Enfim, fizemos uma reunião de cabeças jovens da época e cada um foi dando seu palpite e nasceu o Armação, que o nome Armação, inclusive, veio do Daniel, que foi fazer xixi e quando voltou, falou, eu tenho o nome. Esse nome tem um porquê. O Daniel ficava olhando para mim e pro Cadu, e os dois de boné virando pro lado, falando assim, ele falou, não, porque a gente queria fazer a abertura do filme no Havaí, depois também fazer um outro pedaço na Indonésia, no Sumatra. Aí ele olhou, foi pro banheiro, voltou, falou, já sei o nome desse programa. Aí todo mundo parou, ele falou, isso é uma armação ilimitada. Os dois querem fazer esse programa só para poder pegar onda. Que simpático aí, hein? O que vocês fazem? O Juba, a gente é sócio numa firma chamada Armação. Ação, sacou? Não saquei. Esquece. Chamamos o Guel Arraes para ser diretor, que deu a linguagem visual moderna, usava câmera rápida, câmera lenta, tinha um humor, uma ironia, tinha toda uma coisa pop ali. E foi um escândalo, passava, sei lá, às 9 da noite, em horário nobre. As pessoas não entenderam nada assim. Os jovens deliraram. Armação Ilimitada, uma série na TV Globo com um jovem? Faça-me o favor. Foi um absurdo o programa, porque nós inovamos mesmo. A linguagem da série foi revolucionária aqui para a época. Os heróis eram casados, viviam maritalmente com a mesma mulher. É uma grande novidade na época, imagina nos anos 80, dois rapazes namorando uma mesma moça. Hoje já é assim, uma coisa complicada. Ainda é. Ainda é. Né? Imagina nessa época. Porque não tinha personagem. O Juba era eu mesmo. E o Lula era ele mesmo. Sendo que, às vezes, vinha o texto e ele falava, pô, eu não consigo dar essa fala. Eu falei, dá que eu falo. Falo eu, fala a minha. Por isso que as personalidades, hoje em dia, você diz, pô, quem era o Juba? Porque o espírito era o mesmo. O primeiro programa Armação Ilimitada, que chamou Um Triângulo de Bermudas, era um absurdo, porque no final do programa um dos heróis morria, simplesmente caía num despenhadeiro com a moto, não sobrava nada. Porra! Daí, passava um pouquinho, o cara aparecia subindo ali do nada, falando, isso é tudo brincadeira, é programa de televisão. Isso era um absurdo fazer isso. Ele topou, se divertiu. Por exemplo, se você pega uma criança hoje de 7, 8 anos e põe uma armação para assistir, escolhe um programa, ele vai achar que é atual. Ele vai achar que foi feito essa semana. Por causa desse espírito. O espírito, ele permanece. Queria te tocar que aqui é uma casa de família, certo?
Não que você não possa ter liberdade total. Liberdade com responsabilidade, certo? Certo. Por exemplo, ali é o quarto do papai. Não pode pintar sujeira. Ali? Sim. Tem cama de casal, ajuda esse negócio todo? Pode não, pode! Papai e mamãe dormem nesse quarto há 25 anos. Peraí, Marco, desculpa. A partir de 71, 72, eu, Regina Casé e Jorge Alberto Soares começamos a querer formar uma trupe teatral. Em 74, a gente conseguiu juntar uma turma na qual tinha Luiz Fernando Guimarães, Daniel Dantas, entre outros. Conseguimos fazer uma apresentação à meia-noite no Teatro Opinião, que era um teatro forte na época, e aí a imprensa apoiou totalmente o surgimento do Asdrubal e o público e os artistas e tal. Então, o Asdrubal surgiu como uma grande novidade no cenário carioca teatral. Então, quando eu e as pessoas do Asdrubal diziam que estamos a fim de fazer teatro, formar um grupo e vai assistir o nosso espetáculo, etc., etc., as pessoas, os artistas de uma geração anterior à nossa, artistas de palco, que não estavam presos, que não estavam indo para outras profissões ou estava exilado, etc., etc., diziam, mas para que fazer teatro? Não interessa nada. E o Asdrubal colocou em cena, a partir do Inspetor e o Bu, e depois fortemente pelo Brasil inteiro, através do Tratimilhão, uma espécie de animação de estar na vida, de que qual é, vale a pena viver assim, que negócio é esse? Tratimilhão, criação coletiva, Asdrubal trouxe trombone. Direção e texto, Hamilton Vaz Pereira. Cenários, figurinos, adereços, idealizados, confeccionados e descolados por Regina Casé e Patrícia Travassos. Trilha sonora, todo o grupo. Ralávamos muito, assim, com muito prazer, assim, 10 horas de ensaio, 12 horas de ensaios duros, almoçando na casa da tia ou da namorada, mas vendo que a gente estava descobrindo ali uma forma de atuação brasileira muito interessante, a desconstrução do trabalho de ator, de falar impostado, para uma coisa mais perto do cinema, uma coisa mais coloquial. O Asdrubal trouxe o trombone, parece que disse assim, olha, a nossa maior fonte de informação é a nossa própria experiência. O que a gente sabe melhor é aquilo que a gente vive. E é possível fazer uma dramaturgia a partir dos acontecimentos da nossa vida. Então a gente ia assistir o Tratimilhão e a gente se sentia profundamente representado pelo que estava se passando em cena. O Asdrubal era acusado pela crítica de só falar do próprio umbigo. Achavam que eles só falavam de Ipanema, da praia e tal. E eu acompanhei o grupo assim em várias viagens, era um sucesso total em todas as partes do Brasil. Era uma lufada, né, o que começa com Asdrubal e vem para o besterol, uma lufada de ar fresco que o teatro desesperadamente precisava naquele momento. Não adianta reprovar o seu aluno se ele não brinca de cabra cega, como todo corpo docente espera. Por um momento que eu estou mais frágil, eu vou escolher as minhas próprias dúvidas. Porque não é sofrer menos que me interessa, mas experimentar sentimentos de profundo prazer. Eu quero ser feliz. Eu não desisto da ideia de ser feliz. A necessidade que eu, você e toda essa gente aqui tem da vida não dá para ser aniquilada. A felicidade é um compromisso terrestre. A grana da comunidade ficava numa caixinha de catupiry. Tinha essa coisa de vivenciar todas
as etapas da construção de um grande espetáculo, de ligar a caixa de som a fazer o cenário, o cartaz. Quando apareceu o Trate-Milhão, né? Que eu fui ver, se não me engano, acho que no Dulcina, né? Não sei se estreou ali, mas eu fui ver ali, foi ali mesmo, né? Então, ali, sei lá, fui lá umas 5 vezes, né? E falei, caramba, primeiro que tinha uma coisa que eu gostava muito, uma economia em cena. Eram os caras botando para quebrar. Aquilo era uma criação coletiva, todos eram autores do espetáculo. Embora houvesse uma direção do Hamilton Vaz Pereira, talvez o Hamilton mesmo vai dizer isso muito melhor do que eu, ele certamente sabe a influência que ele recebia profunda daqueles atores, e ele mesmo era um animador daquela usina criativa de todas as pessoas. E a gente surgiu com Asdrubal trouxe trombone, que era sonoro, Asdrubal, né? E começava pela letra A e principalmente não significava absolutamente nada. A gente é um grupo de teatro. O nome desse grupo é Asdrubal trouxe trombone. Asdrubal trouxe trombone é um nome, né? Como tem, por exemplo, The Beatles tem The Asdrubal trouxe trombone. O que é um grupo? O que diferencia isso das outras coisas? Diferencia, por exemplo, você vai montar uma peça de teatro, junta uma porção de gente, um cara paga um tantinho para cada um fazer aquele negócio. Aqui não é assim. Aqui, já desde a primeira peça da gente, que é essa, o Trate-Milhão, é a terceira. Então, desde a primeira peça, que foi o inspetor-geral do Gogol, a gente juntou dinheiro, um pouquinho de cada um cruzeiro de cada um, foi botando numa caixinha e fez uma coisa que chama cooperativa. Então, tudo que a gente produz é de todo mundo. O dinheiro veio de todo mundo, o trabalho, o investimento em tempo. Então, são atores, pessoas que fazem teatro, que fizeram essa peça, o inspetor-geral do Gogol, depois fizeram o Bu, do Jarry, e agora está fazendo essa, o Trate-Milhão, que é uma peça sobre a gente, sobre a vida da gente, parecida com a gente, escrita pela gente, mais pelo Hamilton. E isso aqui é um grupo de teatro, é você querer uma maneira diferente de produzir isso, de viver a sua vida e a sua produção ser de uma maneira diferente. Por isso que a gente é um grupo e não um ator trabalhando num elenco qualquer. Por isso que a gente é o Asdrubal. Os grupos dos anos 80 não sabiam muito bem como se chamar. O pessoal da imprensa que resolveu, o pessoal daquele espetáculo anterior ao que estava sendo anunciado como estreia novo, né, do espetáculo novo de cada grupo. Então ficou o pessoal D, o pessoal D. O que eu acho que é importante é que a gente fazia teatro para jovens, para a gente da nossa idade. Não eram para as velhinhas da van. Não eram para as velhinhas da van. A nossa plateia era lotado de galera da nossa idade. Todo mundo era galerinha de 20 anos. Todas as pessoas iam namorar. Me lembro na Tempestade, todo mundo ia fumar, ia namorar, ia no Parque Lage, ia se pegar no Parque Lage, entendeu? O Despertar da Primavera, nós todos tínhamos 22, 23 anos e o público também tinha 22, 23 anos. O Asdrubal, num certo momento, esse momento era 80, 81, estava com uma fama danada, que vinha de Trate-Milhão, que vinha de aquela coisa toda, e várias viagens pelo Brasil e tudo mais. Então, num certo momento, o Perfeito Fortuna veio com a ideia da gente ter uma sede. A gente sofria, como todo grupo, sofre com os aluguéis de teatro e locais para apresentação. E o Perfeito veio com essa ideia de uma lona de circo que abrigaria todas as artes. A gente estava precisando de grana sempre, profissionais, pagávamos os nossos aluguéis e tal. Eu achei interessante a gente dar um curso, e nós éramos vários, então poderíamos ter várias turmas, cada um segurava umas turmas assim e tal, e seria legal. Quando anunciamos, veio uma grande surpresa, que veio, sei lá quantas pessoas, mas eu diria umas 500 pessoas para fazer um curso de teatro. O Perfeito sacou, caramba, quer dizer, olha o nosso público aí e olha as pessoas que vão fazer o circo existir. O Asdrubal Transformou era um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia mais nos teatros, não cabia mais nas faculdades, não cabia mais em lugar nenhum. Precisava ganhar as ruas porque a multidão da juventude estava com sede daquele tipo de teatro que eles faziam. Agora a gente se profissionalizou
Então agora a gente ganha dinheiro, a gente transa com dinheiro, a gente transa com as autoridades, a gente é convidado a participar das novelas da Rede Globo, a gente é convidado a participar de curta-metragens, né? Então, de repente, existe as autoridades do Teatro Nacional querendo pegar a gente para o seio da sua inteligência. E existe a garotada um pouquinho mais nova que a gente, já chamando a gente de careta, dizendo que a gente não está com nada, que a gente está completamente vendido ao sistema. O circo voador no Arpoador vai ser para sempre o último respiro da utopia, porque era uma coisa impensável até hoje você. E não era um circo qualquer, mas era um circo da rapaziada, eram as pessoas que se encontrava na praia, na rua, nos bares, eles que eram responsáveis por aquilo. Eu me lembro do sol ali no circo, parecia uma nave espacial posada num dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, que era o Arpoador. Dessa maneira assim dramática, eu tava nervoso. Nosso amor é uma orquestra sinfônica. Eu sei. E você me chamava